Bom dia, tudo bem com você? Hoje eu te convido a abrir a Bíblia comigo em Atos, capítulo 3, versículos 1 a 10. Vai ser o texto que nós vamos estudar nesse momento. Então já abre aí sua Bíblia para que nós possamos estudá-la juntos. Atos 3, 1 a 10 diz assim: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós! O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Vamos orar? Senhor Jesus, abençoe esse momento de estudo da Tua Palavra, que nós possamos ser edificados por ela, Pai. Aguça a nossa mente, a nossa atenção, para que possamos perceber aquilo que o Senhor está mostrando para nós agora. O que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a fazer comigo uma viagem rápida. A gente vai viajar para Jerusalém. Talvez você já tenha visto algumas fotos, algumas imagens daquela cidade. Talvez você já tenha visto algum filme retratando como era o templo daquela época. O que Atos propõe para nós aqui é fazer uma breve viagem para a porta do templo. Um espaço onde diversas pessoas passavam, onde havia muita movimentação, pessoas entrando e saindo para prestar culto a Deus, para fazer algumas orações. E na entrada do templo, naquelas ruas áridas, meio amareladas, um pouquinho duras, estavam certamente várias e várias pessoas pedindo esmola diariamente. Uma dessas pessoas era um coxo, um aleijado de nascença, um homem com mais de 40 anos que estava ali na porta dia após dia pedindo esmolas. Esse homem era levado por algumas pessoas, amigos ou parentes, que o ajudavam a chegar até ali porque sozinho ele não conseguiria. E ali, dia após dia, ele tentava angariar um pouquinho de sustento para sobreviver mais um pouco. Um aleijado naquela Jerusalém não tinha profissão, ninguém ensinava profissão para um deficiente físico. Ele não tinha trabalho, ele era totalmente dependente das pessoas. E a única esperança dele era que dia após dia algumas pessoas pudessem mostrar um pouco de gentileza e generosidade, dando alguma moedinha, alguma esmola para ele. Aquele homem está ali, sentado no chão, provavelmente com a sua canequinha, pedindo para todos que passavam uma pequena ajuda. Esse homem, num ambiente árido, num ambiente de indiferença, na beira do caminho, provavelmente, pedindo ajuda a todos os que passavam. É esse homem que Lucas convida a gente para prestar atenção em Atos capítulo 13. Esse homem que era conhecido pelo povo e todo dia estava na entrada do templo. Esse homem de mais de 40 anos, de uma vida cansada, uma vida sofrida, de alguém que devia simplesmente, somente sobreviver da ajuda dos outros. Alguém que estava preso naquela condição. Mas certo dia, esse mendigo, esse aleijado e mendigo, conforme Atos diz pra gente, ele vê duas pessoas diferentes. Para ele, no momento, não são duas pessoas diferentes, são só mais duas pessoas na multidão. Mas são essas duas pessoas que Lucas também nos convida a olhar. Pedro e João, discípulos de Jesus, estão indo ao templo para orar. E eles fazem isso costumeiramente, pois eram judeus.
discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, mas ainda judeus, e por isso eles tinham o costume de ir ao templo. E nesse dia eles estavam indo ao templo às 3 horas da tarde, um dos momentos de culto. E enquanto eles estavam caminhando para o culto, o homem que estava pedindo esmolas grita para eles: me dê uma moeda, me dê uma ajuda, uma simples esmola. Mas veja que esse texto não diz pra gente muita coisa em detalhes. A gente é convidado pelo texto a imaginar essa cena. Esse homem não olha para Pedro e João de uma maneira especial. Ele olha simplesmente como mais 2 pessoas na multidão passando na frente dele. Mas Pedro e João são discípulos de Jesus e nesse momento o Espírito de Deus vai trabalhar através da vida deles. E é por isso que nós vemos aqui no texto algo muito interessante a respeito de uma troca de olhares. Aquele mendigo estava acostumado a ver a multidão de fora. Ele pedia esmola a todos que passavam, então ele estava acostumado a ser insistente com a multidão. Pedia esmola sem parar para todos que passassem, esperando receber, quem sabe, uma moeda. Mas aquele mendigo, ao mesmo tempo, de certa forma, estava acostumado com a indiferença de alguém que passasse. Ele estava acostumado a ser ignorado, como alguém que pede esmola e as pessoas simplesmente passam por ele e nem olham. Ou se passam e jogam uma moeda, pouco olham para o rosto dele, pouco se importam com ele. Na verdade, os mendigos eram colocados na porta do templo porque era um lugar propício para receber esmolas. O judeu tinha o costume de fazer as suas orações, fazer o seu jejum e dar esmolas como parte do seu culto para Deus. Sendo assim, os mendigos eram colocados na porta do templo porque era mais provável que pessoas indo ao culto ou indo para a adoração se tornassem mais generosas, de forma que elas dariam a esmola porque queriam agradar a Deus. Mas veja, mesmo que essas pessoas dessem esmola, é muito pouco provável que elas dessem atenção para ele. Dessem só uma moeda, mas jamais o cumprimentassem ou jamais olhassem para a situação dele. Ele era só parte da paisagem ali. É por isso que nós vemos esse estado de indiferença mútua aqui. A multidão olha para o mendigo, talvez o ajude, mas ele é só um mendigo ali. O mendigo olha para a multidão esperando só a moeda, não espera alguém que pare para conversar com ele. É por isso que ele simplesmente vê Pedro e João passando, mas de forma normal, ele não presta atenção. Ele está preocupado se alguém vai parar para ajudar ele. É isso que o texto fala para a gente no versículo 3. Vendo eles, ou seja, o mendigo viu que Pedro e João estavam passando e pediu como se fossem mais qualquer pessoa, mais uma pessoa qualquer, ou pessoas normais passando. Mas no versículo 4 a gente tem uma quebra nessa situação que poderia parecer corriqueira e normal. Porque apesar do mendigo só ver normalmente os dois passando, Pedro e João olharam bem para ele. É isso que o versículo 4 diz pra gente. E esse olharam bem significa que eles prestaram atenção como algo fixo. Pedro e João olharam para aquele mendigo e simplesmente olharam fixamente para ele, prestando atenção naquele homem. Após esse momento, quando os 2 discípulos olham fixamente, Pedro diz para aquele homem: olhe para nós, preste atenção em mim. E o versículo continua dizendo, versículo 5, que o homem olhou para eles com atenção. Pode parecer banal aqui, pode parecer só um detalhe, mas veja que interessante é esse jogo de olhares para nós. Você já deve, em algum momento da sua vida, ter experimentado um jogo de olhares. Não sei, se estava apaixonado por alguém, você ficava olhando para a pessoa, esperando que ela olhasse de volta. Ou quando você fez alguma besteira, quando era criança, e sua mãe veio com aquele olhar penetrante, assim, em casa a gente conversa. O olhar tem muito significado, o olhar também tem sua própria linguagem. E aquele homem que estava acostumado a ser ignorado, receber só moedas e nunca olhares, é chocado por 2 homens que falam: olhe atentamente para nós. Então o homem olha, o aleijado olha para eles com atenção.
esperando receber alguma coisa. Veja que interessante, eu gostaria que você pensasse a respeito dessa questão do olhar, porque é a abertura dessa conversa entre os discípulos e aquele aleijado. O nosso olhar, ele passa informações, ele é um tipo de linguagem, mas o nosso olhar também é uma forma de nós alimentarmos a nossa mente. Existe um livro que se chama 12 Maneiras como o seu smartphone está transformando você. E nesse livro, uma das reflexões que o autor traz é a respeito de como o nosso olhar através das telas muda a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas. Provavelmente você, nesses tempos de quarentena, está se relacionando com muitas pessoas através da tela do seu celular, através das redes sociais. Dessa forma, o nosso olhar não é para as pessoas, o nosso olhar é sempre para a tela, que é como uma mediadora das nossas relações. Mas veja que se relacionar através de telas não é a mesma coisa de se relacionar através do olho no olho. Um exemplo prático. Se eu estivesse conversando com você aí na sua frente, olho no olho, e não através de um vídeo, a sua reação e os seus olhares seriam diferentes. Um exemplo, através do vídeo você pode prestar atenção em outras coisas ao mesmo tempo. Enquanto eu estou aqui falando, a sua mente e a sua atenção estão viajando. Mas se a gente tivesse pessoalmente, cara a cara, e eu falando com você, o seu olhar se desviasse, se eu falando com você, você começasse a olhar e prestar atenção em outras coisas, não seria uma falta de respeito? Seria, mas através da tela não tem essa interação, então não tem essa falta de respeito. Mas veja que isso molda a forma como a gente se relaciona. Porque quando a gente começa a se relacionar através de uma tela, quando a gente tem esse mediador, a gente começa a ter uma relação onde a outra pessoa parece que é menos pessoa. Parece que a tela serve para me servir e me agradar. A tela serve para agradar o meu olhar. Dessa forma, quem está no outro lado é só uma forma de me agradar. Ou quem está do outro lado perde um pouco da sua personalidade. Sabe quando você está no Facebook e tem uma discussão? E a discussão começa a ficar mais acalorada? É muito mais fácil para a gente brigar, ou é muito mais fácil para a gente falar algumas verdades, ser mais bravo, quando a gente está protegido pela tela. A tela protege a nossa maneira de interagir com as pessoas. A gente fica mais corajoso, mas a gente fica mais corajoso porque a nossa empatia com o outro lado da tela diminui. Muitas vezes o nosso olhar fica fixo na tela e a gente esquece que tem alguém do outro lado. Dessa forma, quando eu leio esses versículos aqui, eu presto atenção nos olhares, porque o olhar de Pedro e João para aquele mendigo demonstram atenção, demonstram empatia, cuidado para alguém que estava acostumado a ser ignorado. Nos nossos dias é muito fácil a gente ignorar quem está do outro lado da tela. A gente manda uma mensagem, escreve alguma coisa bacaninha para alguém, mas dificilmente a gente tem a mesma relação e a mesma conexão com quem está do outro lado. Nós precisamos de mais olhares olho no olho, a gente precisa de mais contato próximo e menos telas, mas nesses dias o que a gente tem são as telas. Então como a gente faz para que os nossos olhares e a nossa atenção possam de fato alcançar quem está do outro lado? Essa é uma pergunta para reflexão, para a gente pensar, porque é muito fácil através do celular a gente pensar só na gente mesmo e usar quem está do outro lado só como uma forma de agradar o meu olho. Quando na verdade o nosso olhar e a nossa atenção podem ser algo que alcança e toca a vida de quem está sofrendo, de quem está sozinho. Você vai refletir de maneiras diferentes a respeito dessa mensagem de acordo com quem você se identifica no texto. Porque quando você lê Atos 3, 1 a 10, você pode se identificar como Pedro e João, que são discípulos de Jesus, ou você pode se identificar como aquele que está sofrendo no texto.
O seu coração pode ser como o desse homem aleijado e mendigo. O seu coração pode ser o coração de alguém que está sofrendo, isolado, sentindo a indiferença das pessoas. Talvez você seja como esse mendigo que acostumou a pedir algo para as pessoas ou esperar algo das pessoas, mas ao mesmo tempo o seu coração já está endurecido, com aquele sentimento assim, eu espero das pessoas que elas possam me dar um pouquinho de amor, porque eu preciso de amor para sobreviver, mas eu sei que as pessoas não vão me amar. Talvez você tenha se acostumado desde cedo a se desapontar com as pessoas e isso deixou o seu coração endurecido. Você se acostumou com a indiferença das pessoas. Isso fez com que você se tornasse indiferente para se defender e se proteger. Se você se sente assim, então esse homem que sofre no texto de Atos 3 vai ser o seu ponto de identificação. Mas se você é um discípulo de Jesus e você pensa, eu preciso ajudar as pessoas, então você logo se identifica com Pedro e João que estão ajudando no texto. Dessa forma, a gente começa a refletir nesse texto por dois caminhos diferentes. Alguns vão olhar para o homem que sofre, alguns vão olhar para Pedro e João como fonte para aprender um pouquinho mais de Atos 3. Mas veja, a partir do momento que a gente lê esse texto, você não precisa ser um ou outro. Você pode sim ser alguém que ajuda, como Pedro e João, e ao mesmo tempo ser alguém que sofre. Você pode ser alguém que está com expectativa para que Jesus faça alguma coisa por você. Você pode ser alguém que está com a expectativa de fazer algo com Jesus. Ao mesmo tempo, um não exclui o outro. Mas eu quero que você olhe então para o que acontece após os olhares aqui, porque quando o homem sofredor aqui, o mendigo, olha para Pedro e João com atenção, o texto diz para nós que ele tem uma expectativa, ele espera receber algo. E olha que interessante, o que um mendigo espera receber? É óbvio, ele espera receber prata ou ouro, uma moedinha para ajudar, para pagar as contas, para sobreviver mais um dia, para poder comprar o seu pãozinho. É isso que aquele homem espera, por mais que a situação comece a ficar estranha, porque não era muita gente que o abordava começando um diálogo ou pedindo atenção do mendigo, as pessoas simplesmente passavam e jogavam sua moeda. Mas Pedro choca o mendigo quando ele diz, olha pra gente, o mendigo então tem a expectativa aí, Pedro diz, ó, prata e ouro eu não tenho aqui à minha disposição. Ué, então Pedro, o que você planeja dar para esse mendigo? Se você não tem prata nem ouro, você podia passar reto e ignorar o mendigo. Percebe que, primeiramente, a expectativa do mendigo é frustrada nesse texto. O que ele espera receber não é aquilo que ele recebe. Ele espera receber um pouco mais do que ele sempre recebeu. Só mais uma moeda. Mas Pedro diz o que eu tenho é outra coisa. Prata, ouro eu não tenho. É provável, na verdade, que os discípulos fossem tão pobres quanto o mendigo que pedia esmola. Porque eles não eram homens ricos. Eles dependiam do sustento da igreja ali. Eles tinham o básico para sobreviver, assim como aquele mendigo. Mas Pedro diz, o que eu tenho eu te dou. O que será que Pedro tem? Ele não tem prata nem ouro, mas você lê o texto comigo e a gente vê que Pedro vai realizar uma cura aqui, um milagre. Será que é disso que Pedro está falando? Porque Pedro diz assim, ó, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Pedro faz o que a gente acha maravilhoso aqui. Ele clama por um milagre. Na verdade, ele não faz uma oração. Ele dá uma ordem direta. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. E nós facilmente podemos acreditar que a ênfase, então, é a cura. O que Pedro tem para dar é o milagre, é a solução dos problemas. Mas veja que Pedro não está dando ênfase na cura. O texto de Atos aqui dá ênfase no nome pelo qual a cura acontece. O que Pedro tem não é prata, não é ouro e não é a cura. O que Pedro tem é o nome de Jesus. E é isso que Pedro quer que o mendigo ouça primeiro.
A ênfase, o ponto alto, não é falar para o homem andar. O ponto alto é dizer em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, porque Jesus está aqui. Porque Jesus age através de mim, Pedro. Porque Jesus não está morto na cruz, mas porque ele ressuscitou e ele continua agindo através da igreja. Porque Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra, porque Jesus é poderoso, porque Jesus te viu antes mesmo que eu, Pedro, pudesse te ver. Quando Pedro diz em nome de Jesus Cristo, ele diz é por causa de Jesus que eu estou aqui. É na autoridade e no poder de Jesus que eu digo isso. Ande, levanta e anda. Levanta e anda é uma frase que Jesus disse algumas vezes para curar alguns aleijados lá nos evangelhos. Pedro e João estão mostrando então que Jesus está vivo e ele continua agindo através da igreja, através dos seus discípulos. E não só isso, que Jesus se importa com aquele homem. Jesus se importa com aqueles que sofrem, aqueles que estão castigados por uma vida dura e sofrida, aqueles que estão indiferentes e com o coração duro, aqueles que se sentem invisíveis nesse mundo. Jesus pode e ele te vê. Existe uma citação muito legal que eu gosto bastante, que é de Ralph Ellison. Ele diz assim: entendam, eu sou invisível simplesmente porque as pessoas se recusam a me ver. Você se sente assim invisível porque as pessoas se recusam a te ver, você já pediu ajuda, você já pediu socorro, você sofre, seus olhos ficam marejados de lágrima. Você não sabe o que fazer, você sente que ninguém percebe o seu sofrimento. Parece que as pessoas simplesmente se recusam a te ver. Jesus te vê. Jesus olha para você. E Jesus oferece não só uma cura parcial, mas ele oferece plena cura para a sua vida. Veja esse homem aqui curado em Atos capítulo 3. Não se trata apenas de uma cura física, mas é uma cura espetacular que muda toda a história daquele homem. Vai dar uma nova identidade para ele, porque a partir do momento que Pedro diz anda, Pedro toma aquele homem pela mão direita e o ajuda a se levantar, e aquele homem imediatamente fica de pé. Os tornozelos e os pés do homem ficaram firmes. Por que Lucas dá esses detalhes pra gente? Imagina alguém que foi aleijado a vida inteira, ele nunca andou. A perna dele não se desenvolveu, os músculos, os tecidos, as veias, artérias, sei lá, os ossos, não tinham se desenvolvido. Eles não eram fortes, eles não estavam preparados. Mas a partir do momento que Pedro diz anda, o milagre acontece e toda a estrutura daquele homem é fortalecida. Todo o corpo dele é tocado. Mais do que isso, agora ele vai poder trabalhar e ter a própria vida. Ele não vai ser mais o mendigo à beira da estrada. Não vai ser mais um marginal. Marginal no sentido de marginalizado. Não. Ele vai poder trabalhar. Ele vai poder andar livremente para onde ele quiser. Agora a vida dele é uma nova vida. Não é apenas a cura física, mas é a transformação da história daquele homem. Após 40 anos vendo as pessoas passar, ele vai poder ser alguém andando em meio à multidão. A cura restaura a liberdade para aquele homem. E essa cura demonstra para nós o que nós precisamos também no nosso coração. Porque muitas vezes é o nosso coração que é aleijado e atrofiado. Ele é castigado. O nosso coração é judiado pelo mundo, mas o nosso coração também é rebelde contra Deus. O nosso coração se distancia de Deus. Nós temos um coração, uma vida, uma identidade afastada do Criador. A gente fica mendigando por um pouco mais de vida, sentindo que a gente não está vivendo bem, que a nossa vida não é como a vida deveria ser. Se você está assim, se você sente seu coração atrofiado, a mensagem de Jesus para você é:
Ele te vê e Ele pode transformar a sua vida. Simplesmente entrega o teu coração para Jesus. Entrega a sua vida, entrega o controle da sua vida para Ele. Conheça-o, conheça esse amor transformador, esse amor que vem de Deus e transforma a nossa realidade. Porque Ele nos vê e Ele não nos dá uma esmola. Ele dá muito mais do que a gente pode imaginar, muito além das nossas expectativas. Ele restaura a nossa vida. Você precisa de restauração, então você precisa de um encontro com Cristo. Mas se você olha para Pedro e João aqui e sente um pouco mais de identificação com eles, esse texto também fala para você algumas coisas interessantes. Pedro e João vão ser aqueles que levam o amor de Deus para o cara que sofre. Pedro e João fazem uso do seu olhar no começo, quando eles olham atentamente, quando eles dão atenção e enxergam alguém que é invisível para a sociedade. Além disso, Pedro e João, principalmente Pedro aqui, vai usar a sua voz para anunciar algo, para falar algo. Pedro fala a respeito do nome de Jesus. Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu para que os nossos pecados não mais dominassem a nossa vida, não mais atrofiassem a nossa vida. Jesus morreu para nos dar nova vitalidade, para nos dar músculos mais fortes, espiritualmente falando. E esse Jesus é o que nós temos para oferecer. Percebeu que Pedro diz: o que eu tenho eu te dou? Nós não podemos dar o que não temos, nós não podemos oferecer ou falar de Jesus se nós não o conhecemos. Se você ainda não o conhece, volta para a primeira parte do sermão e ouve a respeito do aleijado. Mas se você já o conhece, não permita que seu coração comece a atrofiar de novo, mas experimente cada vez mais Jesus e fale de Jesus, porque Ele é a melhor coisa que nós temos para oferecer. Além disso, Pedro vai usar a sua mão. Logo depois de dar a ordem e falar, ande, Pedro dá a mão, pega a mão direita daquele homem e o ajuda a se levantar. Dessa forma, parece que Pedro está usando tudo que ele tem, o seu olhar, a sua voz, as suas mãos, para ajudar, para ser a expressão da presença de Cristo. Da mesma forma, nós precisamos usar a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhares, a nossa voz, as nossas mãos, a nossa vida para sermos a presença, sermos representantes da presença de Cristo, olhando para aqueles que são invisíveis na sociedade, aqueles que sofrem muitas vezes em silêncio porque não têm expectativa de receber alguma coisa. Além disso, olhe para o resultado. Olhe o que acontece após esse momento onde aquele homem fica de pé. Versículo 8 diz pra gente o seguinte: e de um salto pôs-se de pé. Pedro pega na mão daquele homem, o levanta e aquele homem pula. Aquele homem que jamais tinha dado um passo na vida, ele já começa pulando de alegria. Ele se põe de pé e começa a andar. E não só isso, ele segue com os discípulos. Pedro e João vão caminhando com aquele homem para dentro do templo. Aquele homem que sempre esteve do lado de fora. Aquele homem que não entrava para cultuar, mas que ficava só na porta. Ele vai poder entrar e experimentar da presença de Deus. Essa é a parte mais maravilhosa. A cura é linda. Ele pode andar de novo, é lindo. Ele recebeu atenção, é lindo. Mas mais do que isso, ele é convidado, ele é levado a entrar num espaço de adoração. Não mais alguém que fica à margem, do lado de fora, mas alguém que entra para adorar a Deus. Alguém que foi restaurado, transformado e salta de alegria e louva e canta, de maneira que todo o povo percebe que ele está ali. O versículo 9 diz: todo o povo viu andando e louvando a Deus, porque a alegria dele é contagiante, a adoração de reconhecer que Deus maravilhosamente tinha curado e transformado a vida dele. Deus o viu. Antes mesmo que Pedro tivesse visto aquele homem pedindo esmolas, com certeza Deus já tinha visto
e já tinha determinado que a glória de Deus seria vista na vida daquele homem. Aquele homem podia entrar e adorar porque ele tinha sido tocado por Jesus. Esse texto não mostra pra gente como Pedro e João fazem um milagre, mas mostra pra gente como Jesus age através de Pedro e João tocando vidas. E aquele homem então é transformado, ele louva, ele adora a Deus, ele é uma explosão de alegria e adoração, porque é isso que acontece no nosso coração quando nós recebemos a presença de Deus. Quando nós conhecemos a Jesus, quando ele toca no íntimo do nosso ser. Muitas vezes nos pontos mais amargos da nossa vida, e ele vem e transforma, ele nos inunda de alegria. Essa alegria nos leva a adorá-lo, porque ele é lindo e porque o amor dele nos transforma, porque o amor dele é mais saboroso, é mais prazeroso do que qualquer outra coisa nesse mundo. Porque ele está vivo e ele olha para nós. Quando a gente chora sozinho no quarto, quando a gente se sente sozinho e perdido na vida, quando a gente pensa que todo mundo nos abandonou, Jesus está ali conosco. Houve uma cura maravilhosa fisicamente falando, mas a cura da alma, a cura da identidade daquele homem é maior, muito maior do que a cura física. Aquele homem entra então no templo saltando e adorando porque ele teve um encontro com o nome de Jesus. Nossos corações atrofiados e destruídos pelo mundo, pelo pecado, por qualquer coisa que seja, nossos corações atrofiados precisam desse milagre. E veja que o resultado não é só alegria e adoração da nossa parte, mas um resultado também é que o nome de Jesus é conhecido e mais vidas são transformadas. Porque o versículo 10 diz pra gente, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo. Reconheceu? Quem reconheceu? O povo viu a adoração e a alegria daquele homem e eles falaram, cara, é o mendigo que não anda, o coxo de nascença. Ele tá andando, ele tá pulando e ele tá louvando. Nossa, o que é isso? Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. A transformação do coração, não só das pernas daquele homem, mas de toda a vida daquele homem, serve para que as pessoas ao redor vejam o poder e a presença de Jesus que continuam agindo. E após esse texto aqui, a partir do versículo 11, a gente vai ver a mensagem de Pedro para aquelas pessoas que testemunharam esse milagre. Esse texto mais para frente fica para um outro dia, quem sabe. Mas você precisa desse Jesus. Você que já conhece usar o seu olhar, a sua voz, as suas mãos, tudo que você tem para ser um representante de Cristo, levar o nome dele. Não é necessariamente fazer curas. Não, você precisa anunciar a mensagem de amor de Jesus. Você precisa anunciar o perdão que nós recebemos pela cruz. Você precisa anunciar o arrependimento, que é o que Pedro vai fazer mais à frente, para demonstrar que Jesus está vivo e Jesus é real. E você que não conhece precisa experimentar, porque não existe coisa melhor nessa vida. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela cura que o Senhor faz nos nossos corações. Muito obrigado porque o Senhor transforma as nossas vidas de maneira que a gente nem sabe explicar. É tão bom que é difícil falar a respeito disso com precisão. A gente só fala que é maravilhoso te conhecer. Maravilhoso conhecer o teu amor, Pai. Muito obrigado. Pai, restaura os nossos corações dia após dia para sermos mais parecidos contigo. Restaura em nós a alegria da tua salvação, para que a gente possa cantar e adorar e louvar o teu nome pulando de alegria, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e que essa mensagem toque o coração das pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe.